Deixa eu ver se tem alguém perdida na sala de espera. Já tô gravando aqui, hein, gente? Tô vendo aqui também quem é que tá aqui na... Porque ele, por default, não deixa o vídeo. E aí... Pedir para iniciar, eu tenho que ficar pedindo para as pessoas iniciarem o vídeo, aí ele autoriza. Mila também, se você puder ir acompanhando aí quem é que já está. Silvana já conseguiu ligar. Anadele, ótimo. A Viviane Leme ainda não está. Estou instruindo aqui algumas pessoas. Se eu estiver pedindo 2 vezes, gente, é porque ele não marca nada aqui de que já foi pedido para iniciar o vídeo. Então, não é que eu estou insistente, não. Eu tô sim, Pati. Tô aqui. É a Vivi. Vivi. Agora eu estou vendo a Vivi com a Golden Gate lá atrás dela. Quantas que nós estamos na sala aqui? Você consegue ver, Mila, quantas que estão? Quantas participantes? Então, 13, nós estamos em 13. 13. Eu aqui, como eu estou com a minha tela expandida, todo mundo está conseguindo ver o slide aqui de boas-vindas? Legal. Estou ajudando algumas pessoas que estão tentando entrar aqui. A Vivi caiu a imagem dela. É a nossa primeira vez aqui também, né? Também a gente está, quer dizer, pelo Zoom não, mas só pelo Simpla, né? Continua. A Ana Arbache. Agora está entrando aqui o Winnie Bastian. Ah, que legal, Ine. A Ana Lúcia também. Que legal. Boa noite, meninas. Consegui me conectar. Ótimo. Bem-vinda, Ana. Ai, Está obrigada, entrando a meninas. Rita Dias também. Muito bom. Agora já temos mais gente. Estamos em 16. Tati. Muito bom. Tivemos 87 inscritas aí, foi maravilhoso. Ai, que gostoso ver as carinhas. Saudades. Vinoca. A Grazi conseguiu. Conseguiu também entrar. Bem-vinda, Grazi. A Graziela. Marjorie. Muito bom. Gente, eu só consigo ver vocês do lado direito. Umas telinhas. Você pode agarrar. Você pode agarrar assim e puxar. Aí ele bota horizontal. A Graziela lá, que saudade. Só vejo essa mulher no Instagram agora, hoje em dia. Saudade. Também, rainha das lives, né? Fazendo umas lives ótimas. Estão ouvindo a musiquinha? Gente, eu tô ficando com calor. Ninguém pegou drink, é Happy Hub. Ninguém pegou drink, corre lá pegar um drink. Abre um vinhozinho, pega uma cervejinha. Ai, café, sexta-noite. Café também. Café Meu agora. Deus do céu, tá todo mundo à base de cafeína. Para dar conta do trabalho. Márcia, conseguiu escutar, Márcia? Conseguiu ativar o áudio?
Márcia falou que não estava escutando. Às vezes o melhor é sair e voltar. É a melhor coisa. Quando você não consegue de primeira. Pega os drinks, tchim-tchim para todo mundo. Cadê os drinks? Entrando aqui. Lene Pedrosa. Gente, quem me convidou não está aqui, não estou entendendo. Não está aí ainda, né? Pode ser que acabe vindo. Você consegue ver os nomes? Consigo. Quem é? Valéria. Ainda não chegou. Mas tá aí. Não, ela pode estar inscrita, mas... Tá? Aqui... Inscrita tá, mas ela não chegou ainda na sala. Vocês têm um íconezinho que parece aquele cubo mágico que se você clicar, você vê todo o painel de carinhas. E é só expandir a tela que você consegue caber mais carinhas na tela. Vou ver. Qual que é o ícone? Desculpa. Em cima, no cantinho esquerdo, lá em cima, você tem um que é te minimizar, um que é para fazer horizontal, um que é para fazer o vertical e um cheio de quadradinhos que é para fazer o mosaico na tela com as várias carinhas. Ah, tá. Deixa eu ver. Ah, tô vendo, mas eu vejo 6. Eu quero ver, cadê o bate-papo? Mila, vê se você consegue acessar o bate-papo, que ele é bom ele ficar... Eu 13 coloquei mensagens no bate-papo. Tô acompanhando. Eu escrevi Não sei várias se tem aqui alguém também. que está em dificuldade aí. Já resgatei. Márcia não estava ouvindo, já ativou. Agora eu já tô. Eu vou pegar a bebida. Pera, já vou. Vai lá, que ainda dá tempo. Um strike. Droga. Eu preparei para mim um gin tônica. Todo mundo... Patrícia, que hora você está pensando em começar? E a Mila? Olha, eu normalmente dou uns 15 minutinhos de organização, porque o suporte é novo para todo mundo, né? Então, a gente daqui a 1 minutinho, a ideia é começar. Legal. Então, eu ia propor para rapidinho o pessoal só se apresentar e falar como é que chegou até a proposta do Hub. Se quiserem falando. Quem que conheceu o Hub por rede social, que nunca tinha ouvido falar de Hub? Levanta a mão assim. Mas assim, quem nunca tinha ouvido falar. Vou desligar aqui o som. Quem que não tinha visto? A Márcia? Márcia Ramaoka conheceu pelas redes sociais. Ana Ai, que Dé. legal. Mila. Da Marjorie ali, Mila. amiga da Mila. Andréia Álvares agora apareceu. Legal. Quem mais? A Viviane entrou e saiu. A gente está com 87 inscritas. Sabe como é que é? Às vezes a pessoa se inscreve e depois não pode, né? Mas a gente ficou muito contente, Também porque... às vezes esquece, sabe o que aconteceu comigo? Eu só lembrei que eu estava com o computador fazendo backup e entrou uma mensagem sua. Eu não tinha colocado na minha agenda. E aí, olha, quase que eu perco. Então, pode acontecer isso mesmo. Se você não colocou na agenda, a gente está meio assim... É muita live, é muita coisa. E tem agora normalmente tem um botão que quando você faz a inscrição, você já pode apertar e ele transporta o compromisso para a agenda. E dependendo de como for sua agenda, ela solta aquele calendário, né? Um alertazinho. Isso aí é bom, porque atualmente realmente é tanta live, tanto webinar, tanta reunião, né? Que a gente fica perdido. Opa. É a Vivi. Carol Fajardo.
Tem um pessoal que eu conheço que faz parte de um grupo que recebeu o convite lá do, acho que é Jack, não sei, Neck, não sei, Beck, acho que é Beck. E elas estão tentando entrar e elas não estão conseguindo também. Elas também estão com dificuldades. Eu estou tentando... fala com elas. Elas têm que entrar no site do Simpla. A gente mandou Sim. as instruções. Então, eu falei para elas fazerem Você o já login. encontrou as instruções? Se não, te mando aqui. Eu tenho elas por escrito. Você pode... Manda aqui mais rápido, que daí eu mando já direto lá pelo grupo. Espera aí, que eu já te mando ela por escrito. E aí você repassa para elas. Tá bom. Você vai me mandar pelo WhatsApp ou pelo Zoom? Pelo Zap. Melhor. Beleza, vou pegar lá. Viviane Leme, tá indo aqui, ó. Pronto, é só você repassar para elas que tem o passo a passo. Aqui. A Rosária também não tá conseguindo entrar. Nossa. Voltei. Então, a gente não consegue mandar o link do Zoom, né, Paty? Não. Só por dentro do Simpla, né? Tem que entrar pelo Simpla. Você entra meus eventos. Se a pessoa se inscreveu, tem lá meus eventos. Meus ingressos. Meus eventos, aí tem um negócio. Meus ingressos. Aí você põe um ingresso. No seu caso, é o seu evento, mas para quem se inscreveu, é meus ingressos. Meus ingressos, né? Eles conectam com o Zoom automático, não é no Zoom que a pessoa precisa ir. Não, é por dentro isso deles. Que tá confundindo. A Denise chegou. Denise, maravilha. Quem mais que a gente tem? Teve gente que acho que caiu, ou então comprimiu mais a imagem. Mas o que você acha da gente ir começando? Vamos começar, né? Isso. Eu vou botar aqui na lateralzinha. Agora não vou conseguir mais ver todas as carinhas, mas, enfim, estamos muito felizes de ter todas vocês aí, bem-vindas. A gente está fazendo essa iniciativa, é o piloto, o primeiro Happy Hub, porque a gente tem no Hub Mulher o compromisso, inclusive um grupo que é o de sororidade, e aí a gente, com a pandemia, a quarentena, ficou tudo em suspenso, inclusive nós estávamos prestes a fazer um evento lindo de lançamento de um livro com storytelling de carreira, de desafios da carreira, e tivemos que suspender. A gente espera poder retomar no segundo semestre, e talvez tenha que apelar para esse formato novo. Então, a gente pensou em começar o Happy Hub dentro desse espírito de sororidade, né? As mulheres compartilhando suas experiências, suas dores, suas curiosidades, e começamos com esse tema que é um tema mais light. A gente pretende dar continuidade com temas os mais variados possíveis, futuro do RH, que está todo mundo muito preocupado com a retomada aí dos escritórios, né? Mas enquanto está todo mundo de home office, basicamente a gente vinha dentro das nossas redes recebendo tanto meme e trocando tanta ideia com as amigas, desesperados, como é que eu faço agora com a raiz do cabelo e tal, que a gente achou que esse seria um tema que está muito presente, ele está pulsando muito na vida das mulheres atualmente. Então, a gente resolveu fazer esse tema e, para ter uma coisa robusta, fazer uma pesquisa. E foi muito bom, porque a nossa pesquisa ela deu um retorno de mais de 200 respondentes e colheu bastante material interessante. Não sei a quem aqui do grupo só ficou sabendo do evento ou teve oportunidade também de responder a pesquisa. Mas foi muito interessante a gente ver as novidades e saber curiosidades de como está a relação das mulheres com a questão da vaidade e da beleza na quarentena. Quais são esses novos hábitos da gente, né? E aí, deixar a Mila se apresentar. Oi, desculpe, eu estava tentando passar as mensagens aqui. Então, boa noite a todas. Meu nome é Mila Kodato.
Eu sou consultora de imagem e estilo desde 2006, minha formação em comunicação visual. Na verdade, atualmente eu sou uma mãe de 2 tentando ser profissional, né? Mas a história bonita para contar para vocês é essa, que eu sou formada em comunicação visual, trabalho com mulheres, ajudando mulheres a se sentirem bem, bonitas, sendo quem são, e também com empresas, principalmente nessa reformulação de dress code, para flexibilizar e para que o bem-estar seja fomentado no ambiente de trabalho e as interações mais autênticas. Então, um prazer enorme estar aqui com vocês. Estou muito feliz. É a minha primeira live. Eu não entrei na onda das lives. Então, é a primeira no Hub. Estou super feliz de estar com vocês. Então, o Hub é um coletivo, por enquanto ainda informal, de mulheres executivas, acadêmicas, empresárias, profissionais liberais que já se reuniam com algumas iniciativas e foi formalizado em 2008. A Ana Paula Arbache, que está aqui com a gente, é a fundadora, a idealizadora do Hub, né? O Hub já vinha umas atividades muito antes dele ganhar uma logomarca, um nome e a gente formalizar uma estrutura de governança. Eu estou diretora do Hub 2019-2020 e a gente esse ano tinha um calendário muito bacana e agora a gente está tendo que repensar o nosso planejamento todo, que foi feito também de forma colaborativa ano passado. A área minha de formação é branding, eu trabalho com comunicação e branding e sustentabilidade, que hoje estão bastante interligados. Então, a mim interessa muito tudo que afeta o universo das marcas e nós, hoje em dia, temos esse desafio de nos vermos como marcas pessoais também, né? E a gente tenta trazer essas questões femininas que sejam relevantes para as mulheres, sempre com uma pegada mais ligada à carreira da mulher. Então, a proposta da gente é fazer essa cruza, né, por causa do desafio do trabalho em casa, aderência total à questão da carreira, a gente está tendo que fazer mudanças com o trabalho em casa, é que a gente, então, resolveu inaugurar com essa temática. Então, podemos ser encontradas nas páginas todas das redes sociais. No final, no último slide, eu vou projetar lá os contatos, mas o Hub está no LinkedIn, está no Instagram, está no Facebook. Nós estamos para todos os lados. Ainda não temos site, mas em breve a gente pretende ter. E estamos muito ativas pelo WhatsApp, que o WhatsApp a gente tem uma estrutura de governança sociocrática, onde a gente tem vários grupos de trabalho com líderes que têm bastante autonomia para irem tocando os diferentes projetos do Hub. Ok? Então, é isso aí. Bem-vindas. E nós temos visto, atualmente, essa questão... Opa! Está pulando aqui. Nós temos visto, né, muito comentário das mulheres, que as mulheres estão muito cansadas. De repente você está aí com trabalho doméstico, você está trabalhando em casa muito mais horas do que você trabalhava no escritório, por incrível que pareça, com muitas interrupções de filho, de animal de estimação, de marido, né? A gente está num ambiente que não foi, a maioria de nós, um ambiente que não foi preparado para trabalhar. E isso, obviamente, está afetando a questão dos cuidados pessoais, do tempo até que a gente tem. Então, a questão que se coloca é: será que a gente mudou nossos hábitos de cuidados por uma questão de simplificar, ser mais prático, ou porque a gente está tão cansada que a gente não consegue energia para se cuidar, ou porque a gente não tem tempo mesmo, não dá para fazer aquela manicure, não dá para passar aquele creminho, não dá tempo nem de botar um brinquinho. Então, se vocês quiserem ir interagindo e contando também um pouquinho para a gente, o chat aí do lado, a gente gostaria de entender também um pouquinho do lado de vocês, como é que vocês estão vivendo essa situação que é nova. E colocar uma pergunta, né, que a gente se faz.
se a questão da feminilidade, com todos esses símbolos que a gente tem, né? O cabelo, a unha pintada, a depilação feita, o brinquinho, a feminilidade é uma performance social? O que acontece quando ninguém está vendo a gente? Como é muitas vezes o caso atualmente, né? Essa é uma questão que se coloca e que eu jogo aí na roda para vocês, que também a gente gostaria de saber nessa troca no chat qual é a ideia de vocês a esse respeito. Porque isso realmente é uma bola dividida. Eu peguei aqui 2 pontos de vista que são inteiramente opostos. Essa moça, Chelsea Fraser, que diz: beleza para mim é 100% performance da minha negritude, minha estranheza e a minha feminilidade. Então, para ela, beleza é performance e ela gosta. É uma maneira de autoexpressão para ela. Já essa outra moça, Ashley, ela fala: sem cílios postiços, sem manicure, sem roupa íntima. Esses rituais comiam o meu patrimônio mais precioso, o meu tempo. Então, no caso dela, ela olha isso como um supérfluo, que era um desgaste e que agora ela está achando muito positivo não precisar mais nada disso aí. Deixar a Mila falar um pouquinho sobre... Tem essa questão de se perguntar, né? A gente foi conduzido para essa situação de estar em quarentena, foi uma surpresa, fomos pegos de surpresa, né? E então o meu primeiro questionamento na primeira semana foi esse, falei assim: nossa, muita coisa vai ficar de lado, e como vai ser sentido, né? Então receber essas respostas da pesquisa foi muito bacana para mapear como isso estava sendo recebido e sentido principalmente. E tudo começou assim numa troca de um artigo que a gente fez, né, parte do New York Times, que trouxe essa questão, né, do FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é uma questão que a gente está vivendo hoje em dia, das redes sociais principalmente, que é essa ansiedade causada por perder coisas e a oferta de tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Como as lives atualmente. Como as lives atualmente. Por conta de ouvir tanta live, fazer tanto curso. E cria uma sensação mesmo, eu estou sempre perdendo alguma coisa, né? E aí vem à tona um outro sentir nessa situação, que é essa proposta assim de curtir a sensação de deixar ir, né? Então, the joy of letting go, porque associa essa questão de que você só vive uma vez na vida. Então, não adianta ficar ansiosa do que você está perdendo. Então, esse embate mesmo entre as duas sensações do que a gente estava vivendo, da imersão que a gente fez ao entrar na quarentena, e desse convite para refletir mesmo de quanto a gente está vivendo e o que realmente importa. Aqui a gente colocou uma que provavelmente vai se tornar uma peça coqueluche no guarda-roupa das mulheres, que é o caftan, né? Porque é uma roupa bastante confortável e que você consegue expressar por meio de estampas e tal, mas que está nessa linha do despojamento e de busca de conforto. E uma outra coisa que a gente colocou aqui foi a Alicia Keys, que começou um movimento de não usar maquiagem. Então, ela colocou isso como um manifesto mesmo, pelo excesso da indústria de retoques e tal, e ela, de agora em diante, só aparece nas fotos, nos programas, com a cara lavada e linda, né? Então, ela começou um movimento mesmo, que várias atrizes apareceram nas suas mídias sociais de cara lavada. E, de repente, aí a pandemia, a quarentena, meio que resgata esse movimento e coloca isso de novo na pauta. E aí foi curioso, porque a gente, já começando a mostrar a pesquisa, quando a gente foi ver como é que estavam os cuidados das mulheres, se a gente somar
as pessoas que cortaram praticamente tudo por estarem em casa ou mantiveram algumas coisas, mas cortaram outras, dá 83% das mulheres que alteraram as suas rotinas de beleza e deixaram de lado algum tipo de cuidado pessoal. Então, é uma quantidade bastante grande e é inevitável que isso vai gerar uma mudança comportamental, porque a gente se acostuma com essa nova situação. E aí, essa coisa de como cada um recebe a situação, né? Para uns é a glória, né? Uma amiga me escreveu imediatamente, falou assim, nossa, eu tô tão feliz de trabalhar de pijama do começo do dia ao fim, não ter que pentear o cabelo, né? Então, assim, uma sensação de liberdade. E outras sentindo falta de, né? Então, nossa, eu queria ter por que me arrumar, eu queria ter uma desculpa para me arrumar. Então, é como cada uma recebe e se isso já faz parte da tua rotina e tem um sentido que é seu, que é de cuidado, ou se tem um valor social, né? Por causa do papel que você desempenha. Aqui a Winnie está comentando, né? Dizendo que sem roupa íntima, mas com as unhas feitas. E a Ana Arbache dizendo que acha que o equilíbrio é importante, que tem mulheres que se relacionam com a beleza com autoestima. Então, cada um tem que refletir, né, o que a beleza representa para si mesma. E a Luciana Gaia está dizendo que não considera desgastante o ritual da beleza. Pelo contrário, para ela é uma coisa que faz bem, que ela gosta de fazer as unhas, acha a depilação uma coisa essencial, que está se sentindo muito mal de não poder ir para o salão. E os memes todos, né, vão muito nessa direção do desespero. E, apesar disso, tomar o tempo dela, ela acha que é uma escolha que para ela faz feliz, que ela fica desanimada de não poder estar se cuidando como ela sempre se cuidou, mas, obviamente, sem exagero. E que uma das coisas que ela gosta muito é sapato, mas que ela não, agora não consegue desfilar o sapato dela porque não sai de casa, né? A Graziella está falando aqui para gente que ela começou achando o máximo ficar de boa, mas aos poucos foi começando a sentir falta e que hoje está fazendo falta para ela se cuidar mais, né? Aqui tem a Silvana Mulatlete falando que hoje ela chamou a manicure em casa, fez o pé e a mão e aí ficou se sentindo muito melhor. Então, veja que legal. Cada uma se relaciona de uma forma com os cuidados. A gente, quando foi fazer a pesquisa, óbvio, nenhuma pesquisa é perfeita, ainda mais a nossa, que foi feita assim muito rapidamente. A gente não pré-testou, né, as questões, mas algumas pessoas disseram assim, não, mas por que beleza tem que estar associada a manicure, pintar cabelo? Eu não gosto de fazer nada disso e me sinto bela. Não, maravilha. De fato, tem gente que alguns rituais a pessoa não deixou de fazer porque já não fazia mesmo, estava bem assim. Mas a gente estava mais preocupada em investigar o que mudou, né? Não como as pessoas já se relacionavam antes com a questão da vaidade ou da beleza, né? E aí, uma coisa bem interessante, né? É que quais são os maiores desafios, né? Gente, o maior desafio está na questão das unhas. Olha que interessante, 27% da mulherada achando fazer as unhas o maior desafio. Eu, particularmente, eu não consigo passar esmalte direito em mim, eu fico toda borrada, é uma coisa horrorosa. Agora, o cabelo, óbvio, a moldura do rosto, né? Olha aí a questão de pintar o cabelo, que é o segundo mais importante, e cortar o cabelo, né? Talvez o pintar o cabelo não esteja pontuando assim tanto que a mulherada está dando seu jeito com retoque, de spray de retoque e tal. Agora, interessante a gente ver que os tratamentos em geral, o creminho, o hidratante, foi o que menos gerou estresse nas mulheres, porque foi o que menos dependeu de uma alteração nas rotinas delas ou talvez na dependência de profissionais externos para fazer o trabalho. E a depilação.
né? A depilação vai depender muito se você depilava fora ou dentro. Eu ia acrescentar que essa questão do salão, ela está no auge hoje do debate, né? Se é um serviço essencial ou não. E eu até vi uma pesquisa da Consumoteca que para os homens está fazendo muita falta mesmo, e é o barbeiro. E que eles estão, na pesquisa da Consumoteca, apontou que está mais importante para os homens essa falta do que para as mulheres mesmo. Então, eu achei bem curioso. Aí os memes, né? Que a gente realmente vê os memes quicando por aí, né? Aparece todo tipo de meme, a moda outono e inverno, né? Os novos modelitos de cabelo, quando a barbearia fechou, mas o pet shop estava aberto. Enfim, desafio aí. E depois vou mostrar para vocês mais à frente uma matéria que saiu no The Economist, né, falando sobre essa questão do corte de cabelo, aí, do desafio do corte de cabelo. E tinha uma tendência, né, que já estava meio que quicando aí, que era a história de assumir o grisalho, né? A Pantene lançou essa campanha Power of Grey, inclusive com produtos específicos para tratar do cabelo de quem quer cabelo grisalho. E aqui eu tenho duas amigas, Luciana Annunziata e a Luciana Caran, que não sei se estão aqui no grupo assistindo, estavam inscritas, que desde o ano passado assumiram completamente o grisalho, e tão lindas, como vocês podem ver. E tem várias atrizes de Hollywood também em editoriais de moda que já estão assumindo o grisalho. Então, hoje a gente está vendo, talvez com essa questão do Covid, inadvertidamente, essa tendência se intensifique daqui para frente, porque a pessoa experimenta e gosta. Então, não sei aqui, a Luciana Caran falou para mim, Pati, deixa o cabelo, eu postei no meu Instagram, eu com 2 dedos de raiz de cada lado, né, dizendo que spray de retoque agora vai vender para caramba. Ela disse, não, assume o seu grisalho. Eu falei para ela, não tive coragem ainda. Então, não sei qual de vocês aí teria coragem ou de jeito nenhum. A Carol Fajado, que é consultora de imagem, está aqui. Ela já assumiu faz uns 2 anos, né, Carol? E é maravilhoso, assim. Eu acho muito legal porque ela é consultora de imagem também. Então isso é um exemplo, né? Influencia positivamente. Eu tô bem tentada, viu? Tô com preguiça. Eu odeio pintar cabelo e eu já vi os branquinhos. Falei, pode ser que eu incorpore vocês. A Silvana falou que nunca. A Viviane disse que está pensando, está tentada em assumir o grisalho, vai tentar se inspirar nessas amigas. A Graziela mandou um link do YouTube, que é um documentário. O Winnie também está andou com Branco e Prata, né? Branco e Prata no documentário, sim. A Sandra Nascimento está pensando em assumir. E aí, aqui a Winnie está dizendo, né? É bom que ela está nos bastidores, né? Aproveitar a quarentena para testar, ver como é que fica, se ela se reconhece, né? A Ana Arbache está que nem eu, não tem coragem, mas ela quer ficar assim daqui a alguns anos, que ela acha lindo. Vê que a bola está dividida. O negócio talvez seja experimenta uma peruca grisalha, vê se você se gosta com um corte moderno e, de repente... E aí, depois, as grisalhas têm que ensinar para a gente como é que faz a transição, né? Como é que vai deixando a raiz crescer e consegue fazer a transição. Enfim... E aí, gente, para falar de corte de cabelo, saiu aqui no The Economist, né, uma matéria dizendo muito interessante, porque hoje em dia uma fonte grande de tendência é você saber que palavras as pessoas estão pesquisando nas buscas da internet. Então, o Google Trends falou que nos países que suspenderam o lockdown,
ou seja, que as pessoas estão retomando as atividades, que os salões estão reabrindo, as barbearias, que teve 70% de aumento de busca de salões de beleza que estivessem funcionando. Penteado, vocês podem ver que se tornou uma coisa completamente supérflua nos tempos atuais. Você tem 35% de queda nas procuras por penteados e aumento de 20% de tesoura. Então, para cortar cabelo. Então, o pessoal tá começando a querer arriscar a cortar o cabelo em casa. Aqui a matéria era mais focada em homens, né? A gente colocou até uma pergunta lá sobre se você conhecia algum homem que tinha deixado crescer a barba na quarentena, metade conhecia, e aqui o Beckham, que é um muso, né, para homens e mulheres, ele apareceu no Instagram dele completamente rapado. Então, ele meio que dizendo que na época da quarentena era a coisa certa a se fazer, mas muita gente está preocupada em perder. E uma coisa curiosa, muito mais caiu a procura por corte de franja. Então, o pessoal está mais preocupado em cortar a traseira do cabelo. Como é que faz para cortar a traseira do cabelo? Agora, tem muitas mulheres também que estão carecas na quarentena, viu, Paty? Uma mulherada tomou coragem, careca, raspou a cabeça assim, bem curtinho ou zero mesmo. Eu vi algumas assim que falaram, vou aproveitar e fazer um ritual de transição aqui. A Carol Fajardo está falando, eu acho que ninguém se gosta de primeira, é um processo de aceitação, o grisalho. Legal. Aqui a Ana Arbacho falando que gostou da ideia da peruca, porque a gente não tem evento, então os penteados vão cair mesmo, que você não tem que se produzir para evento nenhum. Silvana comprou uma tesoura laser e cortou a franja. Nem sabia que existia tesoura laser. Nossa, mãe, você cortou a franja como assim? Que eu tô te vendo no vídeo, você não tem franja? Tá vendo? Não, eu tenho, porque meu cabelo é comprido. Aí eu peguei aqui, cortei, repiquei toda a franja, uma tesoura, liguei para minha cabeleireira, perguntei o nome da tesoura, porque nunca tinha tesoura boa em casa. Comprei na loja Americanas, amei a tesoura, e aí eu cortei, repiquei toda a frente. Atrás eu não alcanço, eu moro sozinha. Então já sabem, americanas.com tem tesoura laser que eu nem sabia que existia. R$100. Aqui a Ana dizendo que conhece uma pessoa que raspou a cabeça. E a Luciana Gaia dizendo que raspar elimina a transição do branco, mas tem que ter muita coragem. Se grisalho já é um desafio, raspar mais ainda, né? Filho da Silvana ralou careca. Mas homem adora, né? Eu não sei, que eles acham que é a influência militar, eles têm a maior facilidade de cortar aquela coisa muito rente, né? Para nós é mais difícil, mas não é impossível. E aí a gente também da pesquisa, né? Eu vou deixar aqui a Mila falar um pouquinho. Cuidados de beleza. O que mudou no uso de alguns itens assim mais essenciais, né? Então, uma primeira coisa que a gente viu que caiu bastante foi a maquiagem, né? E o perfume também. Então, assim, não dá para sentir o perfume no Zoom, né? O meu filho, quando eu passo, ele fala, mãe, como está perfumado? Então, assim, maquiagem caiu muito, mesmo a do dia a dia. O perfume caiu, a tintura de cabelo ficou, eu entendi que no meio termo, né? Eu acho que as pessoas estão espaçando mais, algumas considerando deixar de pintar e algumas fazendo manutenção. Muitas pessoas me mandaram falando que estão usando aquele spray de raiz e tal, que dá uma disfarçada, principalmente assim na franja, né? Ou na repartição do cabelo. Então, espaçando mais o tempo entre uma tintura e outra. Entre um retoque e outro, exatamente. Manicure acabou geral, né? Tá todo mundo, acho que, dedicado à limpeza, à faxina e então é muito difícil, né, manter a mão. Só a Winnie tá a rainha da mão feita.
Agora, os produtos de tratamento, né? Tanto de hidratação de rosto, de corpo, acho que isso entra mesmo no nosso hábito, então foi mantido. E a depilação, ela ficou meio a meio. Eu acho que quem já estava habituado a fazer, manteve, e quem ia no salão, acho que ou suspendeu ou está tentando outros métodos, né? E fala aí no chat, gente, quem é que tentou pintar cabelo sozinho em casa? Como é que foi a experiência? Eu vou contar a minha. Você sabe que eu fui estudar fora do Brasil, eu já sabia que lá fora, na Europa, não ia ter esse negócio de ir no salão para pintar cabelo, porque é caríssimo, né? Então, eu pedi para minha cabeleireira me ensinar a pintar. Comprei os apetrechos lá numa loja especializada, aquela capinha, a escovinha e tal. Aprendi a fazer a mistura. Menina, agora na quarentena, eu cheguei e fui tentar. Nossa, eu fiz algum negócio, uns riscos aqui. Eu fui chegar. Alguém está fazendo uns riscos aqui. Nossa, que estranho. Será que nós estamos com infiltrados? Sei lá, deixa quieto. E pintei, fiquei 2 horas. Quando eu lavei a cabeça, eu vi, tinha ficado super mal pintado. Imagina a minha frustração de 2 horas depois o negócio, a tinta não vingar e eu continuar com um monte de lugar de cabelo branco. Foi um estresse total, total. Aqui, ó, o pessoal está dizendo, a Winnie estava falando de uma mulher que estava posando em frente à geladeira no início da apresentação. A minha unha eu não faço desde o início de março. Silvana pintou, mas só na frente. Moldura do rosto, fez aquela faixa famosa, né? E aqui embaixo, na nuca, para o rabo de cavalo. Aí a Carol falando, aconteceu a mesma coisa na live que eu vi ontem, parece que é um bug do Zoom mesmo, esses risquinhos, ó, já sumiram. Então, a Sandra, principiante, usou tonalizante, porque ela só achou mais fácil. A Ana Paula também usa tonalizante, mas só na frente. A Luciana Gaia dizendo que voltou para o tom normal. Ela comprou na farmácia. Estava com um tom de ruivo super legal, mas é impossível fazer sozinha. O cabelo ficou bom, mas ela atingiu o espelho, a pia, o box. É isso aí. Viva a nossa cabeleireira no salão, né? Porque realmente, principalmente a parte aqui de trás, é um desafio muito grande. A Ana Arbacho está dizendo, minhas maquiagens estão acabando, a rotina de trabalho ficou a mesma e quando tem oportunidade de não usar, ela fica mais relax, de não precisar usar maquiagem. Gente, eu me pintei e vou dizer para vocês uma coisa, é igual maquiagem de teatro, na hora que você vai fazer zoom, que você precisa estar bonito, você tem que carregar, ou seja, você tem que fazer um negócio over para ficar parecendo o seu normal, quando você quer estar toda bonitona na live, né? A Denise Silva dizendo que nos últimos anos tem trabalhado de home office e ela sempre fazia as unhas, mas deixou de fazer por causa dos cuidados com a saúde e da pandemia. E provavelmente também por causa do tanto de louça que tem que lavar, de roupa que tem que, né, dar aquela lavadinha básica. A gente com essa história de fazer a limpeza da casa. A Sandra dizendo, boa dica, eu coloco só batom. Então, vou te dizer uma coisa, Sandra. Quando eu trabalhei com a maquiagem da Natura, a minha clienta, que era a gerente de produto da maquiagem, ela não era chegada em usar maquiagem. Aí ela era super criticada pelos chefes. Então, ela dizia assim, quando eu tenho que ir para uma reunião, eu meto aquele batonzão, eles estão crentes que eu estou toda maquiada e só estava de batom. Agora, o batom vai ser um grande desafio nos próximos tempos, porque de máscara, vender batom, minha gente, vai ser um desafio para essas indústrias de cosméticos, porque enquanto está todo mundo de máscara, quem é que vai estar vendo batom, né? Aqui a Andréia Álvares dizendo que o cabelo ficou todo manchado, escuro em cima e claro atrás. Deve ter sido o tempo que levou até conseguir aplicar a tinta lá atrás, né? Para a tinta depois fazer efeito.
não dá para ficar muito bonita, tem que usar óculos na live. Foi exatamente o que eu pensei. Eu digo, agora não adianta nem maquiar os olhos, a não ser que eu faça aquele negócio assim, aquela maquiagem gótica para ela passar pelos óculos. São truques novos de beleza que a gente vai tendo que buscar para... Mas tem uma coisa também, Paty, que eu acho que até abre um espaço para um look mais natural, sabe? Eu acho que às vezes até se você entra numa live muito produzida, destoa. Foi tão engraçado que meu filho falou assim para mim, mamãe, eu te acho tão linda, ele tem 5 anos, Dani. E chique também, muito chique. Mas na quarentena não tá dando, né, mamãe? Sincero, né? Eu sou sincero, tá ótimo. Gente, tudo é relativo. Eu hoje fiz 2 lives com cliente sem maquiagem e agora me produzi para fazer uma live sobre vaidade. Então, afinal, sexta-noite, happy hour, né? Então, eu quis dar uma produzida. Aqui, gente, uma dress code na quarentena. Mila, que é especialista em dress code, vai falar um pouco aí sobre o que está rolando. Então, aqui o que a gente inseriu na pesquisa foi para mapear por que as pessoas estão escolhendo o que estão vestindo, né? O que está norteando essas escolhas. E aí apareceu muito a praticidade e a facilidade, então, assim, de roupa confortável, né? Porque está em movimento, acho que nunca a gente teve tantas vezes mudando de papéis, né, ao longo do dia. Então, vai lá, senta, faz uma live, aí volta, atende o filho, vai, faz o almoço, aí volta, tem um outro call. Então, assim, a praticidade, ela ganhou, roupa fácil de lavar. Foco astral, bem arrumada. Então, e aí na hora de passar uma imagem profissional, também foi um quesito que ficou em alta, né, na hora de escolher. Então, eu quero caprichar no visual para passar uma imagem profissional. Mas, por exemplo, um recurso que as pessoas não estão usando e que acho que é pouco conhecido é que é usar a intenção por trás. Além dessa questão profissional, é usar, por exemplo, a cor como um elemento de comunicação, ou mesmo escolher uma peça com valor afetivo, porque a gente reduziu o impacto, né, da nossa comunicação. Agora a gente está num frame pequenininho, e é muito essa 3x4, né, que a gente aparece. Então, é parte de cima, rosto, principalmente os acessórios próximos ao rosto, o que está em volta no enquadramento, mas a gente esquece que muito da nossa comunicação acontece na nossa energia. Então, essa questão de cuidar do astral, ela é importante. E a gente pode fazer isso com escolhas fáceis, assim, de associar. Aquela peça de roupa, você teve uma experiência que foi bacana, a tua avó costurou para você, ou você deu uma palestra com ela, ou você fez um encontro com alguém, teve um jantar. Então, associar essas memórias de vivência à roupa, a gente muitas vezes não tem consciência, mas ativa esse brilho mesmo, esse astral. E as cores também, né? As cores também são, a gente pode falar já sobre isso. E outra coisa que apareceu foi a questão de trabalhar descalço. Então, assim, tá ganhando, as pessoas estão trabalhando muito descalças, estão trabalhando também de chinelo. Agora, uma curiosidade, as pessoas não deixaram tanto de passar as roupas, apesar de terem escolhido peças mais fáceis de cuidar. E eu achei muito curioso, porque eu abdiquei passando roupa aí de conta no chat. Quem ainda tá... Eu sou uma que... Ou eu pego roupa que não precisa passar, mas meu sonho de consumo é ter uma tabuinha de passar dentro do meu quarto, retrátil, que eu possa... Eu gosto de passar roupa, devo ter um defeito de fábrica. Carol Fajardo está falando que montou um mini curso sobre looks bancada Jornal Nacional, da cintura para cima, e foi para esse lado das intenções, das mensagens que a pessoa quer passar. Muito bom.
E aí, quando a gente entra no próximo slide já, né, Paty, falando das cores... Não vai falar disso aqui não, Mila? Pulei, desculpa. Uma das coisas que a gente observou foi a coisa do look sensual. Então, a gente perguntava assim, você está investindo em looks que te deixam ou te fazem sentir sensual? E foi curioso que, tipo, a libido tá lá embaixo, assim, ninguém tá cuidando muito da sensualidade. Acho que foi todo mundo para os afazeres e não tá sobrando muito espaço para sensualizar, assim. Pulei mais algum? Não. Não. E aí, entrando nessa questão que foi pouco explorada, que a gente percebeu que foi pouco explorada nas participantes, né, da pesquisa, pensando na intenção, a gente pode usar a memória afetiva, como eu comentei com vocês, o humor, então como eu estou me sentindo hoje, isso também ajuda a mapear que roupa você pode usar. Uma roupa que conversa com o humor que você tá, então, por exemplo, eu estou mais retraída, eu vou usar cores mais escuras ou mais sóbrias, ou eu estou num dia mais expansivo, período fértil, eu vou para cores mais vibrantes, mais luminosas, ou você pode usar essa intenção para reverter. Putz, acordei super mal-humorada, deixa eu botar uma cor aqui para trazer um astral, deixa eu botar uma roupa confortável que eu consigo me mexer e eu vou me tornar mais flexível. Então, você pode trabalhar esses conceitos com o seu sentir. E as cores, elas trazem significados também. E elas estão muito atreladas à cultura. Essa é uma das partes que eu trabalho, inclusive formando outras consultoras de imagem, né? A gente faz uma cartela de cores personalizada, mas a gente pode trabalhar essa intenção das cores. Então, além de você saber, né, o que fica bom de cor na sua pele, no rosto, no cabelo, na maquiagem, você usa, por exemplo, eu quero trabalhar a espiritualidade, quero me sentir mais conectada. Então, você vai lá para os roxos, eu quero comunicar energia, eu vou para os laranjas, quero comunicar otimismo, vou para os amarelos, quero comunicar um aconchego, sobriedade, eu vou para o chocolate, para os marrons. Eu vou te interromper só para te falar que existe no design, na arquitetura, na propaganda, toda uma disciplina da psicodinâmica das cores, né? Porque as cores, elas têm comprimento de onda, elas vibram. Sim. E isso afeta o nosso estado emocional. Então, por exemplo, você não vai ver a pessoa botando uma cor ultra vibrante como um vermelho dentro de um quarto, ou você vai ver um hospital sempre trabalhando pela cor do verde ou do azul, que são cores calmantes, cores que trazem equilíbrio. Então, a gente pode e deve usar o poder das cores na nossa vestimenta para conseguir ou combinar com o nosso estado de espírito ou até dar uma alavancada no nosso estado de espírito, porque as cores elas têm esse poder e elas nessas outras disciplinas elas são usadas dessa forma bastante intencional nas embalagens, na decoração de espaços comerciais, né? E na decoração de casa. E isso que você trouxe da vibração da cor, nos elementos de design, quando a gente compõe a identidade visual, a nossa identidade visual, até considerando a gente como uma marca pessoal, o poder dessa vibração, ela se torna um elemento que mais chama atenção no visual. Então, você pode já comunicar de cara uma abertura para conexão com a pessoa que você está interagindo, ou um distanciamento, só através das cores mais claras, mais escuras, mais vibrantes ou mais suaves. E aí só 2 significados que a gente não abordou, foi do preto, que o preto traz esse distanciamento, uma sobriedade e às vezes também uma elegância, mas ele é mais distante, ele é mais retraído. E o azul, que até foi considerado a cor do ano, o ano passado, né, que traz essa calma, esse equilíbrio, né, uma confiança. Azul, minha gente, esse ano verde e azul para ficar mais calmo em casa, não dar aquela surtada, né? E eu vi que a tendência agora, nesse momento pandemia, são os amarelos. Então, é essa coisa do calor do sol que a gente tanto está sentindo falta, né? Porque está dentro de casa, tá? Então, essa energia vital que está nos fazendo falta. E aí, enfim, esse assunto ele se estende, mas a gente vai
A Luciana, a Gaia está dizendo que está acampada na casa dos pais dela, que são idosos e precisam de ajuda. E aí metade das roupas dela estão na casa dela. Então ela tem usado roupas menos formais e trabalha de chinelo. Ela não tinha pensado sobre as cores e gostou muito da ideia. A Ana Arbache fala que fez uma live para um grupo de empreendedoras de São Caetano e a empreendedora de uma sex shop disse que ela está vendendo muito. Ela acha que as mulheres de lá estão mais animadas. Epa, São Caetano! Acho muito legal, pois ela está sobrevivendo bem na pandemia. Olha aí. É uma curiosidade interessante. Vale investigar o que será que as pessoas estão buscando nesse momento nas sex shops, né? Se são mais os brinquedinhos, as lingeries, o que está rolando para sensualizar. E aí, retomando aquele assunto que foi pouco explorado, então, dessa coisa da intenção, a gente fala sobre esse efeito psicológico mesmo, de vestir-se intencionalmente. Aqui eu selecionei 2 projetos que, geralmente, na consultoria de imagem, a gente faz antes e depois de look, né? Antes de coordenar e depois de coordenar, antes de produzir e depois. Aqui eu resolvi ilustrar de uma forma diferente. Tem um projeto que fotografou mulheres antes, durante e depois do orgasmo, conectando aí com o assunto que a Ana Paula trouxe, e trazendo também para a gente a reflexão do quanto é importante a gente ter prazer, né? E o prazer para as mulheres ele acaba sendo muito restrito, então o orgasmo é um acesso fácil de autoconhecimento e que a gente pode trazer esse brilho interno, né, essa sensualidade, essa vitalidade, esse tesão na vida mesmo. E o outro projeto que traz fotografias, fotografou homens e mulheres depois de ver fotos das pessoas que eles amavam. E como ativar essa ocitocina internamente torna as pessoas mais bonitas. Então, eu trago 2 conceitos aí para a gente trabalhar, né? Porque já que a gente está a gente com a gente mesmo, então é esse prazer da vitalidade e esse amor próprio mesmo, e como cultivar. Então, trazendo esses elementos para que a gente possa trabalhar a nossa saúde mental e bem-estar nesse processo que está sendo tão desafiador, né? A Carol Fajardo está dizendo que esse pessoal lá de São Caetano, da sex shop, devem ser as solteiras, porque as casadas estão sem nenhum. Se tiver filho pequeno, então... Bom, aí a gente tem aqui, né, uma coisa muito interessante, que sempre as startups estão à frente, né? E agora lá no Vale do Silício já é política de dress code das empresas, das pessoas trabalharem descalças. Então já assumiram mesmo, porque se vocês perceberem lá na nossa pesquisa, né, vou voltar aqui rapidinho para vocês verem, olha como está alta a questão de trabalhar descalça, né? Está todo mundo assumindo mesmo isso. Então, o descalço é a novidade. Aí, antes podia os cachorrinhos, agora também pode trabalhar descalço. E aí a gente foi perguntar sobre os calçados, né? E aí eu lamento muito aqui a nossa amiga que falou, que eu não me lembro quem foi aqui no feed, que tá com peninha, que estava doida para desfilar os sapatos. Então a gente viu aqui o que está acontecendo com o mundo dos sapatos. E o sapato alto, minha gente, olha só, sumiu do mapa. Nem para agradar aqui, sensualizar, nada, nada. Tá todo mundo usando chinelo e sapatos sem saltos, né? Aí já surge o meme aqui, né, do novo chinelo que nós vamos usar, chinelo número 5. Só complementando, Paty, que o ano passado, exatamente um ano atrás, eu estava auxiliando uma empresa de seguros top de mercado nesse processo de flexibilização do dress code. E era março do ano passado e uma das diretrizes era, eles têm unidade no Rio, em São Paulo, era não aderir ao chinelo, porque senão o pessoal ia com roupa de praia trabalhar.
E aí, um mês depois, as Havaianas lançaram uma campanha de aderir ao chinelo no ambiente corporativo. Então, assim, para a gente ver como a mudança, ela está muito acelerada. Olha, e aí, a Havaianas está dizendo que ela ficou residente uma época naquele cowork, o Cívico, e o pessoal ia do jeito que acordava, chinelo, croques, iam todos com calçados super confortáveis. E a Viviane Leme fala que tem saudade dos sapatos de salto dela. Mais uma que quer levar os sapatos para passear, né? Mas não está podendo. Vivi, o que eu tenho a te dizer, vai fundo, pega o seu salto alto e desfila na casa para você. Fica andando de salto alto lá dentro de casa, curtição, fazer alguma coisa diferente, né? E os acessórios, gente, é uma bola dividida total, né? Porque 50% das mulheres dizem que não está mais usando acessório, mas os outros 50% ou manteve, ou pelo menos na hora que vai fazer a live, bota o brinquinho, o anelzinho, a pulseira. Agora, teve uma pessoa que fez a observação de que a recomendação dos médicos durante a pandemia é evitar usar os brincos. Então, assim, se produza em casa, mas se for sair de casa, evita de usar os acessórios, né? Como acessório não é só brinco, anel, bolsa também, eu imagino, eu pelo menos adotei de usar a bolsa menor possível e mais lavável possível quando eu tenho que sair de casa, para facilitar no retorno, fazer a desinfecção da bolsa. Então, aquela bolsinha de boate, aquela que você bota embaixo do braço, pequenininha, de nylon, tipo... aquela marca que tem aquele ursinho pendurado. Aqui, ó, o pessoal está dizendo, acho que os visigodos que não vão gostar por conta do barulho dos saltos da Viviane. Silvana não usa nem relógio, né? E sai de pochete. Pochete é o novo acessório, né? A Ana Lúcia Coutinho está falando que ela hoje foi ao mercado sem brinco. Chegou em casa, tomou banho, mudou a roupa, colocou os brincos. Ou seja, brinco para ficar em casa. Parabéns, Ana Lúcia. Parabéns para você. Cada um faz o que anima, né? Tem mais que fazer isso mesmo. Aqui uma outra questão, né, que foi uma curiosidade que eu não tinha. Faz sentido, mas eu não sabia que isso tinha um termo para isso, que é o statement dressing. É você se vestir para causar uma determinada impressão, que é manter a sua imagem no controle, né? Então, isso surgiu numa matéria que era voltada aos homens, de que um personagem de um seriado apareceu com uma correntezinha de ouro, um homem, e que, como aquilo era a única coisa que era possível ver, que poderia passar um valor simbólico qualquer, de, enfim, poder, de status e tal, que de repente a tal da correntinha está virando uma coqueluche, né? E que isso vem na esteira do statement dressing. E na nossa pesquisa, a gente viu claramente que metade das pessoas está se vestindo, sim, da cintura para cima e fazendo o tal do statement dressing. Famoso look JN. Oi? Famoso look JN. Look JN, exatamente. E aqui, por exemplo, a gente vê essa situação em que nos Golden Globes, na época do Me Too, do Ask Her More, que as atrizes eram só entrevistadas no tapete vermelho para assuntos fúteis, né? E assunto quem é o estilista e tal, não perguntavam nada mais interessante de carreira, de nada. Elas todas combinaram aquele ano e foram todas vestidas de preto. Então, isso é um statement dressing, né? Você usar o código da roupa para passar uma mensagem e se posicionar diante de alguma certa situação.
E isso é o embasamento da consultoria de imagem, né? A gente faz essa leitura do código de vestir versus personalidade e essência e como você usa essas escolhas de acessório, roupa, maquiagem, composição, textura, para comunicar. Então, isso ajuda a aproximar as pessoas e as circunstâncias que têm a ver com você. E economiza, né? Economiza tempo, economiza energia, porque você já se conecta através dessa comunicação. E aí foi interessante que a gente, pesquisando as tendências do que já estava rolando, um birô de tendências chamado WGSN mapeou, isso eu recebi em janeiro, né? Então a tendência para os próximos 10 anos é que da cintura para baixo, da cintura para cima, a gente vai... da cintura para cima, a gente vai usar peças formais, elaboradas, e todos os detalhes, assim como o decote, as mangas, os acessórios próximos ao rosto, então colar, brincos, o próprio corte de cabelo, óculos, isso ganha um valor mais forte, mais alto, porque ajuda a comunicar mais fortemente a sua intenção e a tua personalidade. E ao passo que as peças da cintura para baixo, elas passam a ser mais confortáveis, mais maleáveis, mais fáceis de cuidar. Então, aconteceu até de uma empresa, uma marca japonesa criar esse pijama de trabalho, que ele é exatamente esse combo, assim, ele é uma camisa de escritório de 1/3 para cima, do peito aos ombros, e do peito para baixo é tipo um pijamão molinho, confortável. Então, eu achei muito engraçado, porque realmente é uma tendência que se confirma. Olha, eu adorei aqui o comentário da Carol Fajardo, que ela dizia que agora mudou. A gente usa a pior roupa para ir para a rua e a melhor para ficar em casa. Né? Invertendo. E a Então, Sandra adorou essa roupa. Sandra, olha aí, o pijama para ficar em casa. A Winnie quer um pijama desse. Né? Eu não tenho aqui o nome da... Ui! Eu não tenho o nome da marca, Winnie. Lamento que eu não vou poder te ajudar. Depois a gente pode até pesquisar qual é essa marca de pijama aí que está aqui. Não sei se ela tem o nome. Isso eu tenho aqui, eu passo depois para vocês. E o que é interessante é que essa coisa dos sapatos, né? Então, quem é apaixonada por sapato e bolsa, eles passam a perder valor no quesito acessório. E fica mais importante brinco e colar, né? E óculos. Então, tudo que está nesse frame por onde a gente vai se conectar com o mundo a partir de agora. Então, é oportunidade aí para as marcas, né, que estiverem desenvolvendo todo tipo de acessório, né, para esta região aqui. Mila. E aí o risco das gafes, né? Esse até a Márcia que foi fonte dessa imagem que está aqui na live, a Ramalca, que ela é consultora de imagem especialista em masculino, e foi esse episódio, né, do jornalista do Good Morning America, tá de terno, né, de paletó só da cintura para cima. Então, e foi flagrado, e aí fica esquisito, né? Pelo menos uma calça de moletom, sei lá, Márcia, qual vai ser? Qual vai ser o caminho? Você quer ir do Quem mundo é que dos viu hoje o escândalo de uma reunião online que o Bolsonaro fez com uma série de pessoas, eu não sei, acho que eram empresários, e que teve um empresário que estava acessando a reunião pelo celular, esqueceu que estava com a câmera ligada, levou o celular para o banheiro e apareceu a imagem dele pelado dentro do chuveiro tomando banho, todo mundo vendo o bilau dele, e aí alguém falou, olha, avisa o fulano que ele está com a câmera aberta, e ele tomando banho peladão na frente, em plena reunião. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Silvana perguntando quem foi, não tenho a menor ideia, porque na matéria não dizia, acho que para não expor. Bem que eu espionei com o nomezinho que aparecia na telinha, mas não tinha nomezinho, então não deu para saber. Mas provavelmente nas redes sociais aí alguém já cavou esse nome dessa pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, gente, com essa questão de muitas vezes estar com o vídeo aberto e estar mostrando, né, as intimidades. Todo cuidado é pouco, é isso aí, Sandra.
Bom, e aí a gente pensando, né, no que estava acontecendo no mundo na referência, né, do red carpet, então que uma consciência já estava sendo empregada no vestir, então a gente passou a ver celebridades repetindo roupas e registrando, né, o repeteco, o que é mais importante, então como uma forte corrente de comunicação de um conceito, de um valor que passa a ser super importante. Então, assim, tanto de repetir a roupa, ou como alugar um vestido de marca mais vintage, ou de pegar uma peça que é certificada, né, como green dress, ou mesmo o ator do Coringa, que ele usou o mesmo smoke em todas as celebrações, e parece uma coisa boba, né? Mas como é uma referência, isso impacta no costume das pessoas e as pessoas passam a ver como mais normal. Então, essa coisa de repetir, ela faz parte do conceito, né? Quer dizer, agora o chique é repetir a roupa, né? Porque realmente você usar a roupa uma vez e aposentar a roupa é um negócio meio absurdo, ainda mais na era da sustentabilidade. Então, depois a gente vai falar aí das tendências para o futuro, né? A Mila vai falar um pouco mais sobre isso. Uma outra questão que a gente viu, né, é a questão do underwear, né? A roupa de baixo. Se as pessoas tinham relaxado no uso de alguma peça de lingerie. Aí a gente viu que, olha, sutiã, o povo está aproveitando, né? Para muitas vezes não precisar usar o sutiã. Agora, a calcinha ainda é um tabu, né? Muita gente ainda não consegue se libertar do uso da calcinha. Eu conversei com algumas amigas minhas e uma amiga minha falou: mas eu já faço isso há muito tempo. Quando eu saio de vestidinho, ainda mais no Rio, né? Rio de Janeiro, que é quente, quando eu saio de vestidinho, muitas vezes eu vou sem calcinha mesmo. A Winnie está dizendo aqui no chat, no caso dos vestidos do red carpet, eu acho que o reuso, principalmente pelas mulheres, também passa uma mensagem subliminar, de que forma elas entram no mesmo vestido e estão em forma. Não tinha pensado por esse aspecto, né? Estou sempre cabendo no mesmo modelito, mas eu acho que tem mais, até a gente vê na família real inglesa, a geração mais jovem está fazendo questão de repetir a roupa como uma comunicação mesmo de maior simplicidade, né, e tal, porque senão fica meio arrogante. A gente vê aqui, né, uma coisa curiosa, porque lembram que lá atrás nós perguntamos se as pessoas estavam se vestindo de forma mais sensual. E não, isso caiu bastante. Então, mais relax, casual. Mas olha a lingerie, gente. A maior parte das pessoas não trocou a lingerie sexy, rendadinha, bonitinha, por lingerie basicona. O que será que isso significa, gente? O que será que vocês acham que significa, né, manter a lingerie sexy? Não trocar sua calcinha rendada, né, aquela bonita do modelito com o lacinho, com a sedinha, com o bojozinho, quando você usa naturalmente, né? Porque a gente viu que tem muita gente saindo por aí sem usar. Mas o que vocês acham que pode ter acontecido? Que esse fenômeno que parece que contradiz a história da sensualidade, né? A Silvana acha que é melhorar a autoestima. Sim, eu tenho uma colega consultora de imagem que é sexóloga também, e ela sempre pregou isso. Ela fala: lingerie a gente veste pra gente. Você sabe que você tá vestindo uma lingerie maravilhosa lá. E aí ativa esse astral mesmo da libido e essa sensação de tô bonita, me gosto, então eu faço para mim. O outro, se ele for ver, é um bônus. A lingerie bonita é para você. A Valéria Grossman está falando que é para se sentir mulher, né? Então, assim, acho que é o último do último da resistência da nossa feminilidade, né? É manter o nosso underwear. A Valéria fala que a vaidade faz parte da natureza feminina, né?
Hoje esse é um conceito que a gente está colocando muito em xeque. Será que faz ou é um código imposto de fora para dentro, né? Imposto pela sociedade? É interessante discutir isso. Uma coisa bacana é que, se a gente pensar, né, os escoceses antigamente embaixo do kilt eles não usavam nada. Então essa história de sair sem calcinha já é, ó, coisa antiga, e os homens já saíam sem nada, mesmo os homens mais aguerridos. Uma coisa muito engraçada, gente, que a gente está falando, né, dos tabus. A gente falou do tabu de deixar usar calcinha, o tabu de sair sem sutiã. Eu não sabia, foi um aprendizado. Meu marido me disse que quando ele era adolescente, os meninos eram tarados pela Farrah Fawcett, em particular por esse pôster, porque ela aparecia com os mamilos na camiseta. Então essa é uma questão, né, de que o mamilo ele é uma coisa muito transgressora da feminilidade, né? Você sair sem sutiã, o homem fica com os mamilos dele muitas vezes aparecendo, isso ninguém liga, mas e agora? Será que a gente vai repensar a mulher sem sutiã porque é um saco, fica me apertando? Isso pode gerar uma nova cultura da gente sair com os mamilos aparecendo sem medo de ser feliz? Uma outra mudança cultural foi do seriado Sex and the City, que era um seriado que tinha uma pegada fashion muito grande e que foi a primeira vez que colocou o sutiã como uma peça a ser exposta e não escondida. Então, a alça do sutiã aparecendo, o sutiã aparecendo nas costas, o sutiã aparecendo por baixo da roupa. Então, também já era um começo de transgressão, de ressignificação do uso da nossa lingerie, né? A Denise está dizendo que, ligando essa questão com o aumento do uso dos produtos de sex shops, pode estar esquentando o clima. A Valéria acha que ela acha e adora ser feminina, né? Então a gente tem que pensar o que vai acontecer com a questão da lingerie depois da quarentena. Será que a gente vai se acostumar tanto de ficar livre, leve e solta que a gente não vai mais estar muito afim? Ou será que roupas que não precisem usar sutiã vão ganhar mais espaço do que aquelas que precisem? É um espaço aí legal para ser explorado pelas marcas de moda. E aqui a gente faz uma trajetória, assim, né? Até para poder mapear se a gente vai conseguir se libertar desse uso do sutiã, porque muitas mulheres falam que é o maior alívio quando chega em casa, né? Tem até os memes, tem uma propaganda que ela chega em casa e tira o sutiã pela manga, e aí tem uma festa surpresa, né? E aí todo mundo pega ela tirando o sutiã, e aí fala desse momento de liberdade. Então, a gente tem aí nos anos 90 aquele modelo de corpo ideal, as revistas, a ditadura da beleza, e como a gente foi se dando conta da diferença que tem no mercado, né, entre as mulheres e os homens, essa cobrança por um cuidado, então que a beleza ela acaba sendo uma imposição de padrões e não uma curtição, um prazer, uma contemplação, e passa a nos custar mais também. Nos custa mais tempo, nos custa mais dinheiro, a expectativa com o guarda-roupa feminino profissional ela é muito mais alta, né? Então, se a gente colocar na ponta do lápis, inclusive tem pesquisas do custo de produtos, por eles serem destinados ao público feminino, e a diferença por serem produtos mais altos, por exemplo, da Gillette, né? Um depilador aí, manual, então que quando é para a mulher ele é mais caro do que quando ele é destinado para fazer a barba do homem. Então é como a gente vai tomando essa consciência e que é uma forma de controle social, essa expectativa de beleza, e vai se reapropriando de uma beleza natural, de uma beleza mais diversa, de uma beleza mais real. E acho que é algo emblemático que aconteceu esse ano, antes da pandemia, mas que achei importante pontuar, foi que a Miss Alemanha, ela saiu daquele estereótipo, né, de mulherzinha bela e do lar, recatada e do lar,
e é uma mulher de 35 anos, casada, mãe, profissional. Então, a gente passa por esse conceito de uma tomada de consciência, o empoderamento, e a beleza passa a ser um aspecto que a gente se apropria e não que vem como cobrança de fora, né? E aí essa liberdade por escolher, se eu opto se isso me faz bem, e eu não vou aderir se isso for opressor. Então, é a gente realmente aderir a essa consciência, essa reflexão. A Valéria está falando aqui, a Valéria Grossman, eu acho e adoro ser feminina. Se o peito for bonito, com ou sem sutiã, tá ótimo. Aí a gente tem que também discutir o que é um peito bonito, né? Porque a gente tem... A idade passa. Tem padrão, né? Todo, né? Qual é o padrão de peito bonito? A Viviane fala, eu vejo minha filha mostrando as alças do sutiã sem se preocupar com cor, modelo, acho bem legal. Os jovens estão lidando melhor com a moda. Pois é, porque já vieram coisas como Sex and the City que meio que detonaram e meio que abriram a permissão de se fazer isso. Aliás, transformaram isso em uma coisa fashion, né? A Luciana falando que foi criada por um quadradão. Se aparecesse o sutiã, ele mandava trocar de roupa, né? E porque já foi gafe aparecer o sutiã, né? Já foi uma coisa feia, ofensiva. Então, é curioso como muda de status, né? E como a gente pode também usar esse momento que é de teste, de reflexão, de experimentação, para reivindicar também as mudanças, né? E para aderir para o que faz bem para a gente, para o que funciona para a gente. E aí a gente fala das máscaras, né, gente? E aí, será que a gente vai ter que combinar a máscara com a meia? Né? Como que vai ser? Porque pelo jeito elas vieram para ficar mesmo, as máscaras, as luvas, as viseiras. E eu tô achando curioso que a gente vê muitas pessoas vendendo ou doando as máscaras super coloridas, né? Porque foram fazendo com os tecidos que estavam por aí, estampadas. Quem comprou máscara não básica, máscara com estampa, máscara de seda, quem que tá já está na produção da máscara fashion aí? A Valéria está dizendo que adora usar sutiã e com a idade valoriza o peito. Ela acha que é tudo muito pessoal. A Sandra fala que também está sempre em busca de peças que se adaptem ao corpo dela e a descrição era uma regra. Pois é, o sutiã era uma coisa a ser escondida, a não ser que você quisesse sensualizar de propósito. Não é mais uma coisa que botou, se a alça aparecer, dane-se, faz parte do vestuário, né? A Luciana Gaia está falando, eu falo que a máscara será o novo lenço. Eu estava de lenço aqui, que eu adoro um fularzinho, mas não aguentei o calor. A Luciana fez máscara de todas as cores. Colorida ou estampadinha, Luciana? Conta aí pra gente. A Bianca dizendo que comprou colorida. A Winnie comprou máscara colorida, mas meio por acaso. Sei, achou mais bonitinha. Aposto. Agora tem muita gente fazendo máscara e a estampa da máscara vai ser um statement dressing também. E mesmo o design, Paty, mesmo o design, o tipo de tecido, o design, a estampa, então vira um acessório indispensável, né? E a gente tem que aprender a sorrir com os olhos agora, porque os lábios vão estar... Então, essa coisa da comunicação no olhar, da conexão, ela passa por outros canais, a gente tem que ficar mais atento à forma de comunicação. A Winnie está dizendo que comprou máscaras, a Luciana dizendo que ela comprou máscara de todo jeito, colorida, dupla face, lisa, estampada. A Winnie disseram as disponíveis, mas eu gostei, tem que ter um fit confortável sobre o design. Eu vi, por exemplo, que hoje uma pessoa que fez uma coisinha de crochê com 2 botõezinhos que você bota aqui atrás, você puxa a máscara, engancha as alças nos botõezinhos para dar um conforto. E o negócio do crochêzinho todo bonito, colorido, com aqueles botões de casca de coco. Então, começa a ter coisas do arco da velha para você usar por aí quando você sair mascarada. E já devem ter visto muita gente usando máscara de seda, com tipo Hermès, Louis Vuitton, né?
A Valéria está dizendo que acha que a maquiagem para o olho vai substituir o batom. Com certeza, provavelmente a gente vai ver muita brincadeira com a história do olho, né? Já tinha uns cílios postiços meio assim decorativos, né? Talvez isso seja uma tendência, ou as novas coleções de maquiagem venham com cores mais fortes para os olhos, com sombras mais fortes. Pode ser uma coisa que vai acontecer. Aqui, bom, e aí, interessante, pode né? falar. Pode falar. Até a Billie Eilish, que é a cantora mais bem-sucedida e mais premiada, ela no Oscar, ela já veio montada de Gucci dos pés à cabeça, com uma máscara, toda combinando, né, ornando, e ela é uma artista jovem que faz questão de ter um statement dressing, porque ela se veste com coisas sempre muito largas, porque ela não quer ter a figura dela sexualizada por ela ser mulher e cantora teen. Então, ela faz questão de usar uns modelos, uns caftans, uns negócios gigantes, mas sempre com bons tecidos, de grife. Então, são novas abordagens de statement dressing, de máscaras, os acessórios que ficam... os óculos, ela trabalha muito com a coisa dos óculos. Aqui o pessoal está dizendo que a Sandra também acredita que a maquiagem do olho vai realmente bombar. Silvana, não entendi. Latice para os cílios. O que é o latice? Não entendi. É alguma coisa nova que tem por aí? É algum negócio que faz crescer os cílios, engrossar os cílios? Então, agora a gente vai vendo nos desfiles que o modelito completo é a roupa, a máscara, a luva, todos esses acessórios. Talvez para o inverno também um gorro nos países frios, né? Talvez os óculos também. Quer dizer, vai ser todo um conjunto muito inesperado. Caem as bolsas, não se preocupa tanto com o sapato, ou um sapato muito confortável. A gente já viu até essa tendência, né, dos tênis, acompanhando inclusive vestido de festa. E no último ano, assim, os tênis entraram com muita força, né? Eles vinham vindo. Então, o que a gente pode ver é que tem algumas tendências que vão mudar mesmo por essa experiência que a gente está tendo, que o olhar do consumidor que já estava atento, ele vai ficar ainda mais atento e crítico em relação às tendências e principalmente a atitude das marcas, né? Com uma cobrança que as marcas elas sejam mais responsáveis, mais éticas e principalmente mais transparentes. No final do ano passado, eu tive no Fashion Revolution para ver que é o encontro anual que eles fazem uma pesquisa e um mapeamento da ética dentre as empresas de moda e como tratam desde a cadeia, né, do supply chain até como as pessoas estão produzindo, se tem um trabalho digno, qual é a condição que essas peças são produzidas. E um item que é importantíssimo é a transparência, e tinha muita pouca adesão das marcas. Elas ainda têm muita resistência em abrir, até por conta de receio, de concorrência e tudo mais. E uma outra tendência que a gente via fortemente e que vai ganhando mais força é a coisa da peça de segunda mão, dos brechós, que mudou completamente, né? Não é mais aquela coisa de mercado de pulgas. A gente consegue peças praticamente novas, né? Dentre essas seminovas, inclusive de marcas importantes, com design interessante. E essa coisa do guarda-roupa compartilhado, que também era uma tendência e segue. Agora, o que a gente tem que ver é como vai ser esse guarda-roupa compartilhado, porque as peças teriam que ficar em quarentena, né? Até uma coisa que muda é a possibilidade da gente provar as roupas ao comprar. Então, fica mais difícil provar as roupas por causa dessa coisa do toque e da transmissão, contágio. E as roupas elas teriam que ficar em quarentena, né? Se tivesse devolução ou troca, por exemplo. E mesmo nesse relatório do Fashion Revolution, elas contaram que quando a gente compra online, que é uma tendência também tem aumentado muito, e a gente vai fazer uma devolução, muitas vezes é mais caro para a empresa reagrupar aquela peça
no acervo do que dispensar. Então, quando você troca, geralmente a peça vai embora, ela é incinerada. Então, essa questão da sustentabilidade, ela é muito séria no meio da moda. Toneladas e toneladas de roupas são queimadas. Então, isso é uma coisa que eu vejo com bons olhos, que vai ser revisto, que é a questão da sazonalidade das coleções e também da redução, né? A gente não precisa de tanta novidade o tempo todo, gente, né? Não tem nem evento para vestir, quanto mais agora. Então, Mila, eu não sei se eu vou errar, mas não foi o Giorgio Armani ou foi o Calvin Klein, não sei, que ele diz assim: não faz mais sentido ter essas coleções, a gente tem que verticalizar as coleções e não mais a cada estação estar lançando isso. Num mundo de sustentabilidade não faz mais sentido. Não faz mais sentido há muito tempo, mas eu vejo que agora virou uma necessidade tomar uma ação, uma atitude em relação a isso, né? Então as coleções elas vão ser menores e mais anuais do que por estação. Porque acontecia também uma ansiedade muito grande, né? A gente estava entrando na estação e já estavam lançando a próxima. Tipo, tá entrando o inverno e a loja já estava com coisa de primavera. Então, essas questões elas vão entrar num ritmo, eu acho, mais encadeado. E também a revisão de hábitos e a coisa do consumo, um consumo mais consciente. A gente vai muito fortemente para o menos é mais. E até repensar com essa coisa da coordenação, a gente ter menos partes de baixo e mais partes de cima, até para ter menos roupa para lavar, né? Porque está aparecendo menos. Então, ter esse olhar inteligente para o guarda-roupa, sabendo como coordenar as peças, né? Vai ficar também uma coisa mais prática, mais palpável, mais aplicável. A Sandra Nascimento está dizendo que achou muito interessante a questão do contágio das roupas, tanto as usadas como as novas. A Ana Arbacho está dizendo que vai ter uma crise econômica intensa e isso vai gerar algum impacto. A sustentabilidade, sem dúvida, é um apelo, mas o bolso ainda vem primeiro. As pessoas vão vir de uma depressão econômica muito grande, né? Eu tenho estudado tendências na área de consumo e falam que exatamente aquela compra discricionária, né, que é quase uma compra por impulso, ela vai deixar, as pessoas vão preferir investir em coisas melhores, de mais qualidade, mais duráveis. Vão comprar menos coisas de maior qualidade para que durem mais. A Bianca Ferreira fala, conversou isso hoje com umas amigas. Como que será experimentar roupa em loja? O receio de experimentar alguma coisa que alguém já experimentou. E ela acha que não tinha, confessa que não tinha pensado nisso. Realmente, esse vai ser um desafio. Inclusive, assim, mesmo você comprando por e-commerce, né? Eu recebo a correspondência aqui em casa como se fosse radioativa. Eu deixo a correspondência descansando em algum lugar durante 2 dias antes de abrir. E pego com uma pinça, daquela pinça de salada, e lavo a pinça. Então, você imagina, né? É uma coisa complicada. Então, essa coisa da compra online, ela aumenta muito, só que também a gente precisa aumentar a nossa consciência em relação ao nosso próprio corpo. Então, quais são as nossas formas, as nossas proporções e exercitar essa consciência. E eu sugiro, por experiência, começar com o que a gente já tem antes de comprar. Porque um dos efeitos que aconteceu na China foi que no primeiro dia pós-lockdown, a Hermès, ela vendeu assim trilhões de bolsas, que as pessoas estavam num consumo contido. Então, foi para o oposto. Ao invés de um consumo consciente, essencial, sustentável, tiveram uma explosão. Eu acho que a gente não corre risco de acontecer isso aqui, porque a gente está ficando cada vez com menos caixa, né? Então a crise aqui ela vai ser mais profunda. Mas é interessante também de Camila. Né? Falando em caixa, a Luciana está dizendo com essa história da quarentena das roupas que ela passa álcool gel até na caixa da pizza. A Ana Arbacho joga álcool em tudo e a Carol Fajardo está falando de demanda reprimida, né? A gente viu em algum lugar aqui no Brasil, acho que foi em Santa Catarina, quando reabriram os shoppings, fila que não tinha nem aquele distanciamento entre as pessoas na fila. Foi um caos muito grande, né?
E só para fechar esse assunto, né, das máscaras, a gente acrescentou esse memezinho aqui, que é um cenário distópico, né, que eu achei muito engraçado, que é o ano é 2100, as máscaras são normais desde 2020, todo mundo usa, como calcinha e cueca. Ver o rosto, o nariz, a boca de alguém é algo muito íntimo. Casais mandam nudes do rosto de dos outros. Marquinha de máscara é sexy como marquinha de biquíni. Então, eu achei muito engraçado. Mas, assim, é possível, né? É possível. E eu gostei muito disso que você colocou aqui, né? Que isso, usar a máscara, luva, viseira, eles vão significar respeito ao próximo. É um ato de cidadania, não é um ato de moda ou proteção pessoal, né? Eles vão ter esse valor simbólico extra, né? Sim, é mais do que um acessório, né? É um cuidado mesmo, vira a etiqueta, né? Um item de etiqueta agora. E aí, só para a gente fechar um pouquinho, assim, de observar, né, o que acontece nesse cenário, do que mais pode vir ainda no estudo da WGSN, para a próxima década, entra essa tendência de, então, o menos é mais. Então, o que a gente comprar vai ser muito escolhido, vai ter uma curadoria muito profunda e cuidadosa, e a gente vai passar a cuidar melhor do que a gente tem, e inclusive remendar, costurar, cuidar desse valor afetivo. E eles dão esse nome de boro, ou borô, eu não sei porque é em japonês, mas é uma expressão japonesa que significa esse cuidado com a peça e fazer um patchwork que vira uma autoexpressão, vira uma peça artística, mas que contém história. E outra coisa que foi interessante de observar nesse cenário de cuidado pessoal foi com os cremes e cosméticos que vai ser desenvolvida, que já tem, na verdade, estão começando esses mini robozinhos, então os mini bots, beauty bots, que vão dentro do creme e que vão, então a gente não vai mais tomar injeção na testa, assim, a gente vai ter uma nutrição interna e passa a ser medicina, e passa a ser cuidado, e passa a ser regenerativo, mas num consumo interno, né? Então esse cuidado que vem de dentro para fora. E uma outra coisa que apareceu interessante também foram essas fragrâncias digitais. Então, a máquina, ela consegue transferir o cheiro. Então, essa coisa do perfume, talvez a gente retome logo mais. E até como elemento de branding, né, Paty? Porque o cheiro, ele A questão do branding sensorial já é falado há alguns anos sobre essa fronteira final, que seria do odor. Porque a gente já tem o branding olfativo nos ambientes físicos, e ele é muito importante, né? Mas pelo computador, numa realidade de e-commerce, o pessoal fala de um dispositivo que ele venha com um conjunto de moléculas lá dentro, que dentro de uma programação você consiga fazer uma combinação de moléculas e produzir um determinado cheiro. Então, você está vendo uma imagem de uma comida e ele vai produzir o aroma daquela comida. Isso não é uma coisa impossível. Eu trabalhei com a Natura, a gente estava querendo desenvolver um perfume que tivesse um cheiro completamente típico brasileiro. E aí nós fomos ver que o bioma da Amazônia existe em outros países, e fomos estudando e vimos que o bioma brasileiro era o da Mata Atlântica. E aí, num trabalho muito bacana com o Jardim Botânico no Rio de Janeiro, o pessoal foi para uma reserva florestal e eles têm uma coisa que é uma agulhazinha que eles botam um leitor que ele lê as moléculas e depois consegue reproduzir em laboratório exatamente aquele cheiro. Mas é muito interessante porque é um cheiro que você não conseguiria produzir tradicionalmente quando você tem que macerar uma pétala de uma flor, né? Usar algum método que use um insumo. Então, assim, o cheiro da manhã orvalhada. Ora, o cheiro da manhã orvalhada é uma combinação do cheiro de um monte de elementos que estão naquele ambiente, pois a agulhinha faz essa leitura e você consegue depois em laboratório com molécula artificial reproduzir aquele cheiro. Então,
pode ser que a gente, em breve, tenha um aparelhinho que venha acoplado no computador que vai fazer esse tipo de efeito, né? Olha, para ver aqui, a Melina Calef está dizendo que ela tem uma amiga que tem uma empresa que está desenvolvendo soluções no touch. Vocês acham que displays poderão ser utilizados com realidade virtual? É a pergunta que ela está fazendo. E diz, para a experiência de visualizar com a roupa poderia ficar, por exemplo, né, para você não ter que tocar na roupa, você se ver com a roupa usando realidade virtual. E a Viviane está dizendo, isso vai ajudar para os filmes de 4D. Acho legal quando a gente vê um filme e vem um cheiro junto e você se sente no lugar bem envolvida. Você quer falar sobre a realidade virtual, Mila? Você que está mais ligada. Não, eu ia falar só que essa coisa das fragrâncias, ela já está sendo bem ativada também nos últimos tempos com aromaterapia, né? Os óleos essenciais, eles voltaram com tudo. Então, eu acho que é bem natural mesmo que a gente caminhe para sintetizar esses aromas e reproduzir mesmo numa experiência, pensando na experiência do consumo, do consumidor e tal. E a tendência do futuro, e é uma coisa que dizem que com essa comunicação que a gente está aqui, né, mediada por tecnologia, você perde muitas dimensões, você perde a dimensão da temperatura, você perde, fica 2D. Né? E nós viemos programados de fábrica para viver num mundo cognitivo em 3D. Aliás, até mais, né? Porque não é só o visual, mas tem o cheiro, tem vibração energética, todas essas coisas que na tela a gente não tem. Então, pode ser uma tendência para o futuro você tentar bypassar, né? Ampliar esses limites da máquina. A Luciana Gaia está dizendo que é o consumo de experiência. Essa é uma tendência que vem forte também. E aí, para a gente fechar, né, que eu acho que a autenticidade é um conceito que nos toca profundamente e vem com força também para um chamado. Uma comunicação autêntica é a comunicação em que a gente coloca as nossas características com mais transparência e mais pautadas nos nossos valores, e é o que realmente a gente vai conseguir ativar melhor essa conexão, né, entre as pessoas, ou seja, empresa, pessoas, empresa. Então, essa necessidade humana que a gente tem de alinhar o pensar, sentir, agir, e aí o quanto a gente vai ter de coragem de colocar a nossa alma nessa comunicação. E eu acho que essa experiência que a gente está vivenciando, de estar um pouco no casulo, né? Acho que essa metáfora da borboleta, ela cabe bem no momento, e a gente está, então, nessa proposta de refletir na pesquisa, a gente traz esse pensamento crítico e esse sentir para o corpo, que é a nossa casa, né, a primeira casa, e depois a gente está dentro da casa vivendo toda essa experiência e como a gente vai ativar essa nova comunicação. Então, esse convite para a gente... Eu tô terminando uma súmula de um estudo de tendências, e para as marcas a gente está fazendo uma nuvem de palavras, e as palavras que vêm muito fortes são humanização, autenticidade e confiança. Então, a história do gatinho subindo no teclado, o filho gritando lá atrás, você trabalhando descalço, né? Você abandonando certos símbolos, né, que estavam sendo manipulados para passar uma impressão que era uma máscara. Então, tudo isso acho que vai vir com força para o branding de uma maneira geral, seja o branding pessoal, o branding dos produtos, os produtos que conseguirem conversar ou ajudar você a expressar essas coisas, né? O tipo de tecido mais natural, a roupa com caimento confortável, né? Que vão ter bastante espaço na nova normalidade, no novo normal, está sendo falado por aí. E aí, a gente só quer ouvir vocês. Vocês têm alguma pergunta a colocar? Como é que está sendo a experiência de vocês? Para nós aqui foi um prazer enorme poder estar
com vocês. Aqui estão nossos contatos, da Mila, meu. Eu no Instagram estou como Regenarrativa, mas se vocês procurarem pelo meu nome, vocês me encontram fácil no LinkedIn. A Mila também, o nome dela já ajuda, que é bem diferente, né? E do Hub Mulher, a gente está nessas plataformas todas, e inclusive esse nosso vídeo a gente vai subir nas nossas redes sociais, a gente vai botar no canal do YouTube do Hub, e vai ser um prazer de ter vocês colando na gente para as nossas futuras iniciativas, que a gente tem várias aí pela frente, mulheres na maturidade, né, da economia da longevidade, o relançamento do livro, outros Happy Hubs. Então, vai ser muito legal ter vocês aí com a gente. E quem quiser, por favor, abrir os microfones. Eu vou interromper agora o compartilhamento para a gente poder... Eu também reforço as suas palavras. Foi muito gostoso estar com vocês. A gente... pesquisou bastante para compartilhar com vocês e também refletiu muito, né, sobre as percepções de cada uma. Foi muito interessante ouvir, para além das amigas, então colher essa pesquisa, ela foi muito rica e para a gente é muito bom poder partilhar com vocês, porque isso é aplicável na vida de vocês, nos negócios de vocês. Essa foi a nossa intenção em partilhar. E fiquem super à vontade para abrir o microfone, quem quiser falar alguma coisa ou fazer alguma pergunta que a gente não tenha contemplado. E eu acho que uma coisa que a gente não comentou, Paty, não faltou um slidezinho aqui, foi do livro, né, Carreira Feminina, que é uma publicação, a última publicação do Hub Mulher, e que são 17 autoras, e tanto eu quanto a Paty escrevemos um conto lá, e é uma partilha sobre a carreira feminina. A Denise também, que está aqui, tem um conto lá também. Então, outras, né? A Ana Paula também. A Ana Paula, tem várias autoras aqui. Então, acho que é legal também para vocês, para divulgar, né? Enfim, para conhecer mais sobre o Hub, contar a história e tudo. Então, muito obrigada, gente. Eu queria muito agradecer a vocês. Acho que vocês se empenharam muito. A gente estava super precisando de um momento. Agradeço muito a vocês duas pela a disponibilidade do tempo e o carinho com o qual gerenciaram esse evento. Muito obrigada, Mila, e muito obrigada, Patrícia. E a todas as Hubbers que estão aqui e as convidadas. Se alguém quiser falar alguma coisa, esteja à vontade, gente. Ou então, aí vão curtir a sua sexta-feira e se cuidem, né? Se cuidem, que a gente precisa se cuidar mesmo. Tá aqui no chat. Obrigada a todo mundo, a Maria Júlia, a Melina, a Verônica, a Sandra, a Bianca, a Simone, a Vivi, a Winnie, cadê a Winnie? Denise, Carol, cadê Carol Fajardo que não estou vendo? Ah, Carol! Muito obrigada a todas pela participação, tá? E aí fiquem conectadas com a gente. Carol, quer falar alguma coisa? Você tá muda, Mila? Oi. Então, gente, vamos encerrar o nosso Zoom, nosso Happy Hub. Obrigada pela presença. Um beijo grande. Fiquem lindas, confortáveis, sensuais, com brinco, sem brinco, salto alto, sai sem sutiã, sai sem calcinha. É por aí. Beijo, tchau. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.